Olá, meu nome é Rodrigo Prata. Eu sou o Irá. E eu sou a Fernanda Gonçalves. E nós somos do Cidade dos Mortos. A ideia, ela existe já faz tanto tempo que acho que é até difícil lembrar como que ela surgiu exatamente, assim. Acho que a primeira versão do roteiro tem mais de 6 anos, assim. Mas acho que a ideia, ela surgiu da seguinte pergunta, né? E se os zumbis aparecessem de verdade, né? Como é que seria? O que aconteceria? E a gente imaginou um universo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? Que é, nos filmes e nas séries a gente vê a civilização sendo destruída em questão de semanas, assim. E a gente imaginou um universo onde esse processo ele demora muito mais, ou então ele nem acontece. Então veio um pouco disso, assim. Então a gente imaginou uma cidade que ela funciona e que ela existe com os zumbis dentro dela, só que ela continua funcionando. Então você ainda tem hospitais, escolas, festas, boates, você tem o processo eleitoral rolando na cidade normalmente, né? Esse tipo de coisa. Isso é o que a gente quer, isso é o que a gente gosta, né? Que a gente acha que essa é a primeira vez que está sendo trabalhado dessa forma, né? Então é um pouco uma releitura do universo de zumbis, né? Esse processo da gente fazer esse curta, que na verdade é um filme conceito, né? Não é tão curto, ele é mais curto do que um curta, ele também não é um trailer, ele também não é um teaser, ele seria mais um filme conceito. E discutindo com o Rodrigo, a gente decidiu fazer uma coisa que fosse um excerto do filme, e não vários planos como é um trailer, porque quando você faz um trailer, você pega vários momentos legais, e aí você joga aquilo como meu filme é isso. E às vezes não é. O objetivo da gente fazer um filme conceito foi pegar um pedaço do filme e mostrar como é o tempo do filme, como é essa estética de uma vez só, em vez de fazer uma coisa toda entrecortada. Então o processo criativo ele foi muito baseado nisso. A gente vai fazer um pedaço do nosso filme e quem assistir isso vai saber como o filme é, porque a identidade tá lá. A primeira ideia era fazer um curta. Então ia ser um curta com uns 20 minutos, mais ou menos. Como eu falei, a gente escreveu a primeira versão do roteiro tem mais de 6 anos. A gente tentou ganhar edital, tentou inscrever prêmio estímulo, edital da prefeitura, e a gente nunca ganhou. E aí, como é um curta que ele tem uma natureza cara de fazer, ficou um pouco engavetado. Só que no início do ano passado, eu enfiei na cabeça que eu ia fazer de qualquer jeito. E eu virei pro Irá e falei, a gente vai fazer esse curta, a gente vai dar um jeito, eu vou pedir favor pra todo mundo que eu conheço e é isso, entendeu? E a gente ia fazer, aí no meio do processo, qual que foi a nossa ideia? Vamos fazer o começo na melhor qualidade que a gente puder, e isso vai ser um pitching de crowdfunding pra gente terminar o curta. Então a gente decidiu, vai ser só o começo e vai ser só o pitching do crowdfunding. Como se, em vez de ser um vídeo da gente falando com a câmera e falando, o nosso projeto é legal por causa disso, a gente quis mostrar porque que era legal. Se as pessoas achassem que era legal, elas iam ajudar a gente, né, contribuir no crowdfunding. Só que aí no meio do processo de fazer isso, a gente percebeu, isso não é um curta, isso é um longa, isso é um universo inteiro, entendeu? Então não vamos fazer o curta, vamos manter isso e isso virou o nosso vídeo conceito, entendeu? Escrevendo a história, a gente percebeu, a gente tem que escolher ambientar essa história num lugar e a gente tem que mostrar esse lugar funcionando, ele tem uma vida, assim, né? Isso tá, nesse filme conceito que a gente fez, isso tá bem, de uma forma bem discreta, né? Não tá tão evidente quanto a gente quer fazer no longa. E a gente escolheu São Paulo porque é a cidade que a gente mora e porque existe meio que um paralelo da nossa história com a situação de morador de rua, situação de gente que é viciada em droga. Então existe quase uma alegoria aí, entendeu? Depois que você começa a reparar, você vê que São Paulo tá cheio de lugar igual esse do curta, entendeu? Na verdade, tem muitos lugares que são parecidos, assim, lugares que parece que tá abandonado, prédio abandonado que vira ocupação, entendeu? Apesar da gente não ter filmado em muitos lugares da cidade, né, no teaser, a gente, como o Rodrigo falou, quer colocar a cidade como personagem. Mas durante esse filme conceito, a gente foi atrás de várias locações e foi até meio difícil achar um lugar que fosse do jeito que a gente precisava pra cena discorrer. A gente conseguiu achar um lugar muito legal perto do Instituto Criar, que é um lugar que tem um trilho de verdade, que tá desativado e tal, que
é um lugar onde a Fernanda podia fazer o trajeto que ela precisava fazer e criar essa tensão. Isso era importante que a gente tivesse um lugar que pudesse fazer esse caminho, que não fosse um lugar muito pequeno, um lugar muito restrito. Tinha que ter essa... Inclusive, a gente encontrou aquele outro lugar que a gente ia filmar antes, que a gente ia filmar num outro lugar que também tinha um espaço bem amplo pra gente usar, mas seria totalmente diferente do que acabou sendo nessa outra locação, que foi a locação que a gente acabou usando mesmo. Tem a questão também de como a gente trabalhou com verba reduzida, dinheiro do bolso, a gente não podia mandar fazer o que a gente precisava, né? Porque quando você tem um conceito e tem muito dinheiro, você fala, não, legal, eu quero esse lugar, vamos construir esse lugar com tapadeiras e tal. A gente precisava achar um lugar que a gente conseguisse filmar e filmar bem. Isso foi um pouco difícil, mas deu certo. Aí, falando do ponto de vista da fotografia, eu acho que é muito legal o fato de que a gente vê que a gente tá realmente dentro desse lugar e que esse lugar existe de verdade, né? Então a gente não usou nada de efeito especial, é tudo prático, né? Esse lugar existe e a gente sente que a personagem tá dentro desse lugar, né? E a gente começou a desenvolver a história e a gente começou a se questionar por quê? Por que é um homem? E não tinha motivo nenhum. E a gente começou a debater sobre o personagem e achou que colocar uma mulher ia ser muito interessante pro filme. Eu acho que muitas vezes, quando a gente tá começando uma ideia de alguma coisa, né, roteiristas ou começando uma criatividade, às vezes vem uma coisa sozinha. Por que ele era um homem no começo? Eu acho que simplesmente porque a gente não pensou a respeito e a gente é homem, então a gente, sabe, espelhou ali, automático. E muitas vezes isso não é questionado. Tem muitos personagens que poderiam ser mulheres, que têm o perfil psicológico e que encaixa. Mas muitas vezes o roteirista é homem e ele vai no automático e põe um cara lá. Então, eu já conheci esse roteiro desde antes de ser uma mulher. Então, eu já tinha lido o roteiro, já conhecia a história. Quando eles me falaram que tinha essa possibilidade do personagem principal dessa história ser uma mulher, eu achei que realmente casava muito com a história ser uma mulher e comigo também, porque é um personagem com o qual... É que vocês ainda não têm muitas informações sobre a personagem, porque é só um teaser por enquanto, mas que pra mim, eu me identifico com ela. Eu não sou uma atriz que tô muito acostumada a fazer personagens heroínas que matam. Eu nunca fiz uma personagem assim, eu sempre fiz coisas muito mais realistas, tanto no teatro quanto no cinema. E eu queria muito ter uma oportunidade de fazer um personagem como que chama Joana. Queria muito fazer um personagem como a Joana. E aí, pra poder fazer ela já pro teaser, eu tive que fazer aula de tiro, tive que me preparar fisicamente pra esse personagem, porque ela tem um corpo diferente do meu, tem um andar diferente do meu, um olhar. Apesar de ser muito sutil, porque não tem nenhuma fala ainda no teaser, tem muita construção. Ela é muito parecida comigo em alguns pontos e ela é muito diferente também de mim em outros pontos. Então foi maravilhoso, porque ao mesmo tempo que foi legal fazer algo que eu queria muito já há muito tempo, ao mesmo tempo também foi algo que eu tive que embarcar num outro universo, que eu não conheço e que eu tô muito afim de continuar nessa jornada aí com ela, daqui pra frente. A gente quis fugir dessa coisa, dessa heroína mais clichê dos filmes de zumbi, dos filmes de terror, dos filmes de ação de um modo geral. A gente quer que ela seja uma personagem humana, que ela tenha medos, que ela tenha inseguranças. Ela é forte, ela é uma mulher forte, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa. Então ela tem todos os sentimentos que uma pessoa comum tem. Então assim, mas as minhas inspirações foram muitas. Desde personagens que não são consideradas heroínas, até personagens que são consideradas heroínas, assim. Então é o seguinte, eu quero convidar todo mundo que ainda não assistiu para assistir o filme Cidade dos Mortos. O link tá aqui em algum lugar, ou tá nos comentários, ou tá na descrição, ou tá aqui mesmo. E também para curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/Cidade dos Mortos. Seguir o nosso Instagram, também Cidade dos Mortos. E se inscrever no nosso canal, que é o canal Cidade dos Mortos. Tudo que tiver de novo em termos de vídeo, a gente vai postar lá também. E eu quero convidar também para interagir com a gente nas redes sociais. Porque a gente fez esse filme pros fãs, entendeu? A gente fez esse filme pro cara que quer ver conteúdo nacional desse tipo. Então, e a gente quer ter essa interação, a gente quer ter esse feedback. Então, fala com a gente que a gente tá tentando responder o máximo que a gente conseguir. Assim.